estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos para 1 Reis 19 a 21. Vamos começar aqui e vamos seguindo. 1 Reis 19. Do 19 ao 21. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai, disse-o então. E minha mãe. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Deixa eu já ler aqui o 2 Reis 13, mas nós vamos voltar depois para o 5. 20 a 21. Então Eliseu morreu, 2 Reis 13, 20 a 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Bom, nós começamos aqui no 19, que fala do chamado do Eliseu. Isso aqui deve ser muito bem observado por nós, porque Deus tem falado bastante sobre propósito, chamado, missão. Cada um de nós temos um chamado, uma missão, um propósito, viemos com um propósito. Você tem ouvido isso bastante. E é muito importante que você busque entendimento sobre isso, para que a tua vida tenha sentido, seja realizada, e você consiga
na direção certa, atingir o alvo. Por que muitos estão sem alvo, sem sentido à vida? Porque está sem propósito, está fora dele. Aqui nós vemos um homem que tinha uma vida aparentemente bem estabelecida. Ele me parece ter sua terra, seus bois, seu maquinário de trabalho. Então, tudo parece muito bem. Ele tem família. Então, ele não me parece uma pessoa que então estava só. Ele tinha pai, a mãe, ele tinha o seu trabalho. Ele era uma pessoa que trabalhava. Mas um dia, o Elias passou e lançou a capa, quer dizer, lançou o espírito. Ali houve um mover dentro dele. Ele entendeu o chamado. E quando ele entendeu, imediatamente ele focou na direção certa. Ele agiu. Até então, ele estava conduzindo a vida dele daquela maneira, até ele entender o que Deus tinha com ele. E quando ele entendeu, nós vemos um poder de ação, de atitude. Ele foi rápido. Ele já imediatamente agiu. Isso aqui é muito profundo, porque você vai levar para a sua vida em todas as áreas. Deus lança o Espírito sobre mim, sobre você. A capa tem sido lançada sobre nós. Sobre aquilo que Deus quer e espera de cada um. Mas cada um ainda mantém pensamentos e ideias que não são mais para elas. Que não faz parte daquilo que Deus planejou para elas. Algumas ainda não se moveram, apesar da capa ter sido lançada sobre elas já. Do Espírito ter sido lançado sobre elas. Para que elas entrem dentro daquilo que Deus está chamando, está buscando, está requerendo. Chega a hora que o tempo, é hora de mudar, é a mudança do ciclo, a mudança da vida da gente. Chega aquele momento em que Deus quer te levar para um lugar mais alto, e isso é fato, e Ele queria fazer isso na vida do Eliseu, mas você, não basta só o Espírito ser lançado, a capa ser lançada sobre você. Você tem que ter essa capacidade, essa coragem para agir, que é o que falta na vida de muitos. Porque, na verdade, muitas pessoas ainda não se desprenderam de ideias e pensamentos antigos, fora pensamentos e ideias, visão contrária ao que Deus tem planejado para a vida delas. Tem gente que ainda não. Tem gente que até hoje mantém ideias, pensamentos, visão igual, apesar do Espírito já ter sido lançado, de Deus chamar e falar e lutar para iluminar o entendimento da pessoa e colocá-la na posição
aquilo não entra. Ela ainda, a mente é escrava. A mente de muitas pessoas ainda é escrava. É uma mente escrava. E eu te dou um exemplo. Puxo de Israel, que quando saíram da escravidão, não conseguiram pensar como livres. Permaneceram com uma mente escrava. E esse tem sido um grande roubo na vida das pessoas. Muita gente tem vivido com uma mente escrava. Ela é escrava por aqueles ensinamentos antigos, sejam religiosos, emocionais, sejam aquela educação que a pessoa recebeu, que talvez muitos daqueles ensinamentos não são bons, mas ela não consegue se livrar. Ela não consegue se livrar de coisas que ela ouviu, de que ela foi educada, ensinada. E como eu disse, pode ter sido pelos pais, pode ter sido por um líder religioso, por uma religião. E assim vai. Muitas pessoas ainda vivem de forma escrava, porque a mente é escrava. Não conseguiu libertar a mente de muitas situações que amarram e escravizam. Mantém a pessoa aprisionada. Então, às vezes Deus... Às vezes não, isso é certo. Deus chama a pessoa para colocá-la no propósito, para levá-la além. Mas ela não consegue. A capa é lançada sobre ela. Mas ela ainda, a mente dela está fechada, está escrava está aprisionada a coisas que ela ouviu, que ela viu, e ela não consegue se livrar. Consequentemente, a vida dela também não consegue andar, não vai. Então, aí a pessoa vai entrando numa frustração, num vazio, numa insatisfação, porque ela quer mais, ela crê que não é só aquilo, que tem mais para ela, mas ao mesmo tempo, como o povo de Israel sabia da terra prometida, sabia que Deus tinha terra para eles, no entanto, pensavam como escravos. Você vê que é bem contraditório, mas é fato. Sabiam. Mas por que não pensavam como livres e agiam como livres? Porque não abriam mão daquele tempo em que eles foram ensinados a pensar como escravos. E se você não trabalha para mudar isso, e como eu sempre digo, a maior escravidão é a mental. Uma pessoa que tem uma mente escrava, ela não consegue evoluir. E essa escravidão, como eu disse, pode ser um sistema que você criou, que você seguiu uma vida inteira e agora você entendeu que está errado, no entanto, não para. Você recebeu uma educação, há coisas dentro da nossa educação, dada pelos pais, que são muito boas, talvez a maioria salva, tudo foi, ou quase tudo, muito bom,
Mas tem coisa que não. Tem coisa que nossos pais pensavam e faziam e nos ensinavam que nós entendemos que não são boas. Mas tem gente que não consegue se livrar. Tem coisa que a pessoa foi ensinada com base religiosa ou emocional, que ela já ouviu que não é daquele jeito, que aquele pensamento, que aquela linha de raciocínio não é boa, não funciona, está equivocada, não vai levá-la ao progresso. Ela não vai progredir com aquela ideia. No entanto, apesar dela já ter ouvido, ela mantém. Ela não briga contra aquilo. Ela ainda alimenta aquele tipo de pensamento e às vezes até permite um questionamento, aquela dúvida, mas será mesmo? Será que está certo isso aqui? Será que não está? Será o que é? Eu não sei. Deus já falou, mas ela permite que o diabo a coloque nessa situação, porque o diabo sabe que se a pessoa não liberta a mente, a vida dela vai ser, infelizmente, eternamente amarrada e escrava. Se não liberta aqui, não vai libertar o resto. A libertação de uma pessoa tem que acontecer aqui, ó. Se você tem uma mente escrava, acorrentada por N ideias e pensamentos e situações que você já ouviu, como o povo de Israel, vocês são livres, tem uma terra preparada para vocês. No entanto, eles continuavam pensando como escravos, como aqueles que eram açoitados e não tinham liberdade para nada. Agora eles eram livres, mas viviam como escravos. Então, muitas pessoas, apesar delas serem livres em Jesus Cristo, tem a palavra que as ensina a viver em liberdade, em novidade de vida, elas insistem em viver num sistema que as escraviza em pensamentos, ideias e costumes e hábitos e um estilo de vida escravizador. Elas não conseguem sair. No caso do Eliseu, me parece uma vida boa, mas chegou a hora dele ir para um outro nível. E você vê que é isso que Deus quer que entre na tua cabeça. A capacidade de se livrar de tudo que pode remeter a uma vida passada. Ele iniciar uma nova etapa, um novo ciclo na vida dele. E ele foi capaz de zerar tudo para iniciar aquela nova vida que Deus o estava chamando, e era o que Deus tinha com ele. Deus o estava chamando para era o chamado, era a missão, era o propósito que Deus tinha com ele. Até então, ele tinha vivido daquela maneira, agora chegou a hora da mudança. E essa flexibilidade, essa capacidade de agir, essa coragem para se colocar dentro daquilo que Deus está pedindo e trabalhando para que você entenda, é fundamental. Ele agiu. E o que você tem que ver é que ele não deixou nada,
nada que pudesse puxá-lo para a velha vida. Nada que pudesse remeter à velha vida. Ele queimou, ele zerou. Tudo. Queimou, zerou. Ele zerou a vida dele ali. Para começar uma nova vida. E não tem como. Se você realmente quer ir para um lugar mais alto, quer viver coisas a mais em Deus, quer que a tua vida tenha sentido, você tem que ter essa capacidade de ouvir a Deus e agir. Porque senão você passa uma vida questionando, perguntando, o que Deus tem comigo? Deus já falou. O que será que eu tenho que fazer? Deus já falou. Eu não sei. Parece que está tudo vazio, sem sentido. Eu não estou entendendo. Deus já falou. Mas acontece que quando Ele fala, Ele espera que você dê vazão àquilo, que você que você haja. Mas alguns saem, aquilo até ele pensa um pouquinho, mas depois ele se distrai e continua do mesmo jeito. O estilo de vida não muda, a forma de pensar, se era uma mentalidade escrava, continua sendo. O que Deus chamou Eliseu para fazer era infinitamente maior do que o que ele fazia. O que Deus fez na vida de Eliseu foi algo fora do comum. Eliseu, em termos de milagres e sinais, ele só está abaixo de Moisés. Depois de Moisés, o homem, o profeta que mais realizou sinais e milagres foi Eliseu. Ele realizou 2 vezes mais que o próprio Elias. Até porque o pedido dele foi esse. Eu quero ser o principal herdeiro da sua unção profética. Eu quero unção dobrada do teu espírito. Você vê que quando ele aceitou aqui, o chamado, ele entendeu, ele entrou para não voltar, e a mente dele estava permaneceu totalmente focada no chamado, no propósito da vida dele, na missão. Quando ele teve a oportunidade, como Elias disse, o que eu posso fazer por você? O que você quer? Eu quero a unção dobrada que você tem. Quer dizer, ele estava dizendo, eu quero realizar o que você realizou e um pouco mais. Eu quero mais. Você vê que era a visão dele. Eu mudei a minha vida, eu aceitei o chamado e agora eu quero vencer nisso. Eu quero vencer. Eu quero ter sucesso no que Deus me chamou para fazer. E Deus deu a ele porção dobrada mesmo. Deu mesmo, ele realizou. E mais, o ministério dele, ele tinha a unção do Elias, mas ele teve um ministério próprio. Nós não encontramos um homem que não tinha uma vida própria, não, ele tinha personalidade e o espírito que atuava nele fazia com que ele tivesse o seu ministério. O tempo do Elias finalizou, iniciou o dele, e ele assumiu com uma postura muito firme.
Deus fez tanto na vida deste homem porque Ele deu condições. Ele deu condições. Porque é comum a gente ouvir as pessoas dizerem: Deus faz na minha vida, mas você tem dado condições? É comum a gente ouvir as pessoas dizerem: Deus me usa. Quando Deus começa a preparar aquela pessoa para usá-la, ela começa a achar que está demais. Deus faz isso na minha vida. Quando Deus começa a trabalhar para fazer, ela não entende. Como é que Deus vai fazer mais na tua vida se você não dá espaço, não dá abertura, não entende? Como é que Deus ia transformar o Eliseu nesse homem tão surpreendente se ele não tivesse tomado atitude quando ele foi chamado? Se ele não tivesse andado junto com o Elias como o servo do Elias, ele foi servo até ele assumir a liderança no lugar de Elias, ele foi servo. Então, às vezes, a pessoa não quer pagar o preço do plantio, plantar por aquilo, abrir mão. Tem um tempo, gente. Tem a hora que eu tenho que abrir mão de algo para algo maior. Ele não ia ser o grande profeta aqui no lugar onde ele estava. Então, às vezes a pessoa diz que ela quer tanto, mas ela não quer se mover. Ela não quer tomar nenhuma atitude. Ela não quer mudar nada na vida dela. Mas ela quer algo maior. Mas como é que Deus vai fazer? Algo maior na vida de uma pessoa que Deus está chamando, mas ela não está aberta. Tem o tempo que você tem que ser o servo do Elias. Mas a pessoa não quer, não, eu não vou ser servo do Elias. Mas é. Tem a hora que Deus te chama e você tem que abrir mão de coisas se você quiser ir além. Você tem que zerar um ciclo da tua vida para entrar em outro. Você tem que caminhar por um tempo. E foi um bom tempo servindo Elias. Só que quando esse homem assumiu, ele foi um instrumento nas mãos de Deus, de grande honra. Tanto que até os seus ossos, quando mantiveram um chão o suficiente, seguraram um chão, até os ossos desse homem. Havia um chão até nos ossos, capaz de ressuscitar um morto. Então, o que Deus fez na vida dele não foi pouco. Mas por quê? Parceria. Ele deu condições a Deus. Porque é muito fácil a pessoa dizer que ela quer e não dar condições a Deus. E não tem honra se você não é capaz de pagar o preço por aquilo. De agir nas áreas e questões necessárias. Não tem honra. É comum as pessoas dizerem: o que Deus tem comigo? Possivelmente Deus já falou. Só que naquele momento, quando Deus fala, a pessoa acha que é muito radical. É muito radical. É muito pesado, a mudança é muito radical. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sem dúvida nenhuma, se você quiser mais na tua vida, em todos os sentidos, você tem que aprender a tomar atitudes corajosas. E que muitas vezes são radicais. E são mesmo.
são radicais. Então não tem, às vezes a pessoa, ela quer tentar equilibrar, segurar um negócio, ela é o que nós temos falado, ela quer as duas coisas. Não dava para ele estar aqui com o pai, a mãe, a terra dele, os bois, o equipamento e ser o grande profeta Eliseu. Não dava. Ele tinha que ter essa atitude de fé, sair, aprender, andar com Elias, aprender, ser experimentado, dar a Deus ali condições para que Deus pudesse realmente confiar algo tão grande como confiou nas mãos dele. Aí, vem aqui para 2 Reis 5. Do 20 ao 27. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Eu vou lendo por partes e vou te mostrando o pensamento de uma pessoa desfocada, totalmente desfocada. Eliseu foi o servo de Elias. Geazi era o servo de Eliseu. Ele estava na mesma condição de Eliseu quando passou a servir Elias. Então, aqui está um rapaz que tinha diante dele a possibilidade de ser o sucessor do Eliseu e não ter apenas unção dobrada. Se Deus deu unção dobrada ao Eliseu, poderia ter dado tripla a ele, se ele tivesse fé para pedir. Eu poderia estar daqui a pouco abrindo, aliás, esse capítulo poderia ser, eu poderia estar lendo os milagres e a transformação e o poder de Deus sendo manifesto através do Geazi. Mas olha só o pensamento de uma pessoa que, apesar de estar no lugar certo, tendo condições de fazer a coisa certa, com um futuro, a possibilidade de um futuro brilhante, é capaz de trocar tudo por nada. O Eliseu não quis receber nada do Naamã. Ele saiu, correu atrás do Naamã e disse: meu senhor foi muito bom com ele, eu vou correr atrás dele para ver se eu consigo, para ver se eu ganho alguma coisa. Quantas pessoas que mesmo tendo tudo diante delas, muito, mas muito grande, saem, correm. A Bíblia manda a gente correr a carreira que nos foi proposta, para atingir o alvo e etc. Mas quantas pessoas que têm corrido, mas na direção oposta, para conseguir alguma coisa, sendo que ele já tem tudo daquilo que ele precisa para vencer, é só ele prosperar, ele avançar naquilo que ele já tem. Mas
ele sai. Ao contrário do Eliseu, que zerou a vida dele para ir para algo maior, esse aqui já estava em algo grande. Com perspectivas grandes aqui, ele poderia ir além, como eu disse. Era para ele ter sido o sucessor do Eliseu. Certamente. E não só tendo fé, ter recebido porção dobrada, como podia ter pedido tripla. Se o outro pediu dobrada, ele podia ter pedido tripla, vai dar fé. Mas pessoas desfocadas, fora do espírito, fazem isso aqui com a vida. Com a vida delas. Vou correr atrás do Naamã para ver se eu ganho alguma coisa. Estão correndo na direção oposta para ver se pega alguma coisa. Alguma coisa o quê? Qualquer coisa. Elas estão trocando um chamado, a missão, algo grande, a possibilidade de fazer uma história de vencedor por alguma coisa. Qualquer coisa. Eu vejo gente trocando uma vida com Deus, uma vida de vitórias por qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou ver se eu consigo alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que é fora do chamado, da missão, do propósito que Deus tem. A pessoa troca, ela corre na direção oposta e troca algo sólido por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não vou preciso dar nenhum exemplo, porque qualquer coisa. E qualquer coisa, perto de tudo que ele tinha, qualquer coisa, nada poderia ser maior do que o que ele tinha já nas mãos. Era só ele prosperar ali. E ele tinha tudo, já estava. Ele já era servo do Eliseu. Não é que ele ia ser servo, não. Ele já era servo do Eliseu. Então, ele tinha tudo para ser o sucessor do Eliseu. Ele já era. Então, tem algumas pessoas que elas já foram, elas já foram longe, elas já estão, aliás, já estão numa posição abençoada. Mas, infelizmente, começam a se distrair e a correr para a direção oposta em busca de qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que já é serva do Eliseu, ela já está no caminho certo, sabe, ela, daí em diante, a tendência é só crescer. Mas olha ela se desfocando, se distraindo com qualquer coisa. Não esquece isso aqui não. Tem gente se desfocando, se distraindo por qualquer coisa. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Alguma coisa, não importa, qualquer coisa. Eu vou trocar tudo que eu tenho por qualquer coisa, alguma coisa. A pessoa está num lugar de honra, está privilegiada, ela não está vendo, o capeta cega o entendimento da pessoa, e ela começa a buscar o que ela não perdeu, o que não é para ela. E é onde muitos fazem o que Geazi fez. Ele já era servo do Eliseu. Então agora é só continuar nessa direção, que a tendência é ir além, cada vez mais. Mas de repente, ó a distração, ó a falta de foco, ó o que o diabo faz se uma pessoa não estiver atenta. Ó ele correndo na direção errada, para pegar qualquer coisa da mão do Naamã. Qualquer coisa.
Tem gente trocando o relacionamento dele com Deus e todas as promessas que Deus tem para ele, por qualquer coisa, alguma coisa. Um momento passageiro, uma besteira, uma futilidade, uma estupidez qualquer. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me, olha aqui, ó mentira, para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Então, olha aqui, ó. Qualquer coisa, tudo que ele tinha, trocar por 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele pediu 30, o Naamã quis dar 70. Mas seja 30, seja 70, o que ele tinha era muito maior. O que Deus tinha a fazer, o que Deus podia fazer na vida dele, as possibilidades de avanços e crescimento e progresso, ele teria permanecendo na posição, não aqui, fazendo o que ele estava fazendo. Saiu totalmente da direção. Claro, respondeu Naamã, leve 70. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata e 2 sacolas com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao Eliseu, como se nada tivesse acontecido. Porque é exatamente isso que algumas pessoas fazem. Elas estão na vida privada fazendo contrário à vontade de Deus. Bom, mas ninguém está vendo. Mas Deus estava vendo. E muito bem. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento para aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso e parecendo neve. Você pensa que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem? Você pensa que eu não estava com você em espírito? Sim, ele achou que ele estava enganando. E olha o que o diabo faz, o ser humano, gente. Nós, eu e você, temos uma capacidade de nos enganar absurda. Nós somos capazes de acreditar em coisas sem o menor sentido, se a gente permitir. Ele convivia com Eliseu e sabia muito bem que nada ficava oculto a Eliseu. Nada ficava oculto a Eliseu. Ele convivia com Eliseu e ele sabia que nada ficava oculto a Eliseu. Deus era com Eliseu. E ele achou que tudo que ele estava fazendo estava tão escondidinho que ele ia esconder a prata, as mudas de roupa, e ninguém ia saber nada. Ele mentiu, ele estava mentindo, ele estava trabalhando debaixo
dos panos, ele estava fazendo tudo às escondidas, no oculto, e na cabeça dele estava tudo bem guardadinho, era um segredo que só ele detinha. E o Naamã foi embora para a Síria, ninguém ia ficar sabendo. Tem gente que tem essa ideia, que o que ele está fazendo está tão seguro, nunca vai borbulhar, nunca vai subir, não vai aparecer. Mas se está fora, vai aparecer e as consequências serão desastrosas, irreversíveis. No caso dele foi. Porque tem coisas que as pessoas fazem que não há como consertar aquilo depois. Acabou. Porque o nível de consciência do Geazi era total. Ele sabia o que ele não podia, o que ele podia. E ele estava trocando algo muito grande. Que era o chamado, a missão, o propósito que Deus tinha com ele. Deus usá-lo e colocá-lo numa posição de honra. Pô, alguns quilinhos de prata e 2 mudinhas de roupa. Então, o ser humano tem essa capacidade de se enganar. E a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. O que eu estou fazendo, ninguém viu, ninguém sabe. Nunca, impossível. Impossível. A minha experiência garante, por conhecer N casos, e a palavra que garante que nada que é oculto fica escondido, que não fica mesmo. Não fica mesmo. E aí o que o Eliseu falou para ele? Não era momento, quer dizer, esse não era o momento. Há momento, ele não disse que não poderia ter. Ele disse que não era o momento de cobiçar aquelas coisas. Então há momento para tudo nessa vida. Há tempo para tudo. E há momento na vida que não é hora de você cobiçar algumas coisas. Não é hora de você se envolver com algumas coisas. Não é para você aquilo naquele momento. Talvez Deus vai chegar a hora que Ele vai te dar, se for a propósito, etc. Ele vai colocar nas tuas mãos, mas no momento certo. Como Eliseu disse, não era momento. Aqui, ó. Não era o momento de aceitar, de cobiçar essas coisas. No caso dele, essas questões, como ele disse, aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Quer dizer, não era o momento. Ele não disse nunca teremos ou não, você não vai ter, mas não é o momento. Tem coisa que você quer que talvez não é propósito e Deus não tem para te dar. Mas tem coisa que Deus tem, mas tem o momento que Ele vai te dar. Tem a hora, o momento. E às vezes a pessoa troca algo seguro, sólido, grande, por uns quilinhos de prata e mudinha de roupa. Ele troca algo grande por nada, por algumas coisinhas, por uns momentos fugazes, sem sentido, sem nada, que não vale a pena, que só traz mais vazio. Está trocando algo sólido por algo muito sem valor, sem algo profundo por algo muito raso, muito superficial, que não vai preencher, não vai alimentar. Deixa isso entrar no teu espírito. Quantas coisas que Deus tem comigo, Deus tem com você. Tem coisa que eu posso até querer, mas eu sei que não é para mim. Tem coisa que você tem que entender que
A gente pode até desejar, mas não faz, vai sair fora do que Deus planejou, e aquilo não vai suprir o que Deus tem com você. Eu estou me fazendo entender. Mas tem coisa que eu sei que Deus vai me dar, mas não agora. Tem coisa que eu sei que vai chegar a hora de eu tocar, de eu viver, mas não é o momento, vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Vai chegar. Quando você está dentro da missão, do propósito, está dentro daquilo que você entende que é a vontade de Deus, você não corre fora, você corre cada vez mais para dentro daquilo que você sabe que é o propósito de Deus. Você não se desvia. Você não vai trocar algo grande por alguma coisa. Eu vou correr atrás do Naamã para ver se eu consigo alguma coisa. Alguma coisa. Isso tem sido um grande problema. E na vida das pessoas em geral, elas são capazes de trocar algo realmente grande por alguma coisa. Elas estão sempre em busca de algo que às vezes ela não para refletir. A gente tem que ter essa capacidade de refletir, de entendimento. Tem coisa que é para você, tem coisa que não é para você, tem coisa que vai chegar o momento, mas não é o momento. O momento é que você, Geazi, aqui, crescer, aprendendo com o Eliseu, para você, quem sabe, dando condições, vir a ser como ele, ou até realizar mais do que ele. É momento de você focar aqui, Não é momento de você se envolver com outras coisas, e ainda coisas que não preenchem, não alimentam, que só é um engodo, é um engano, é uma estupidez. Então você vê a diferença de dois homens, tudo dentro. O Eliseu é servo de Elias, o Geazi, servo de Eliseu. Olha toda a vida de Eliseu, a construção da vida dele. E o quanto ele foi honrado e terminou. Até os ossos dele tinham unção. E unção para ressuscitar um morto. Olha o Geazi, era o servo do Eliseu, como Eliseu foi de Elias. Olha as escolhas do Eliseu. Ele tinha bois, ele tinha equipamento de arar, ele tinha terra, ele tinha pai, mãe. E você vê que quando a capa foi lançada, o chamado, Deus o chamou, ele não hesitou em zerar a vida dele para seguir naquela direção. Ele não hesitou. Você vê que a Bíblia não fala que ele era empregado de alguém. E, no entanto, ele passou agora a ser servo do Elias. Está ali para servir o Elias. Para amanhã, ocupar, ir para um lugar mais alto dentro daquilo que Deus tinha para ele. O Geazi estava com Eliseu. A Bíblia não fala do Geazi, qual foi o início, se ele abriu mão de algo. Não fala nada disso. Então, acredita-se, porque se o Eliseu está registrado todas as atitudes, as escolhas dele, se o Geazi tivesse feito realmente algo surpreendente, estaria registrado também. Mas está registrado o rapaz que tinha tudo nas mãos e trocou por alguma coisa. Olha, gente, se você não tiver
não viver com uma perspectiva eterna maior, você vai cair na armadilha do sem sentido. Se a vida vai perdendo sentido, as coisas vão ficando muito, não alimentam, não suprem, isso é espiritual. É totalmente espiritual. Você tem que analisar exatamente isso. Espera aí. Se nada está bom, eu me sinto deslocado, solitário, vazio, isso, aquilo, procura aqui dentro e procura no propósito. Você está nele? Ah, bispo, eu não sei então qual o propósito da minha vida. Não sabe ou não quer saber? Tem que entender. Não, eu não sei, então começa a orar. Espera aí, para onde Deus tem te levado? Talvez não é que você não saiba, você não quer. Você não quer. Acontece que a gente tem que ter um espírito obediente. Tem que ter. Tem coisa que a gente não quer, talvez não é o que você planejou, não faz parte daquilo que você uma vida inteira pensou, isso e aquilo. Mas chega a hora que Deus vai te conduzindo e você vai descobrindo que aquilo sim é o que vai dar sentido à sua vida. E por isso que a gente tem que ter essa capacidade de não permitir que o mal escravize a mente da gente. Não, é isso aqui, é isso aqui. Não, peraí, mas se Deus está me chamando para cá e Ele tem me conduzido para essa direção, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou dar lugar. O que você não pode é ignorar aquilo que Deus já vem falando com você. E ao longo da vida, você pode estar já no propósito há muito tempo, o mal sempre vai tentar tirar você dele. Você sempre vai ter que... A guerra, ela é contínua para permanecer dentro da vontade de Deus. Ela sempre para agradar a Deus. As coisas podem, num momento, parecer que não está... Elas não estão evoluindo, estão sem sentido. Mas aí o que você faz? Você não é movido por pensamentos, por sentimentos. Você sabe o que Deus tem com você, então você se mantém naquilo, você sustenta aquilo, você se firma naquilo. É como você, às vezes não tem vontade de vir buscar. Eu bato nisso, são exemplos simples. Nem todo dia estamos com vontade de orar. Nem todo dia estamos com vontade de ler a Bíblia. Nem todo dia estamos com vontade de vir à igreja. Então, vontade, não estou com vontade, não estou com vontade, não pode pesar. Tem gente que ele é guiado pela vontade. Entendeu? Pela vontade. Ontem eu tive vontade de comer metade de um pudim. E eu tive que me segurar para não comer a metade de um pudim. Porque a dona Nice está numa campanha. Onde está a dona Nice? Ela está em algum lugar. Se ela me engorda, é para ela pegar todas as minhas roupas. Eu sei disso. Eu sei, mas ela não vai conseguir isso. Ela não vai. Ela faz um pudim inexplicável no pudim. O pudim da dona Nice é uma coisa fora do comum. Eu achei que eu ia comer a metade inteira. A metade, toda aquela metade, a metade. Pudim assim. E eu falei, eu não preciso da metade do pudim, eu preciso de um pedaço.
Mas até eu me convencer e controlar a minha vontade para ficar com um pedaço, para hoje o cinto não estar num número a mais e eu ficar com raiva, deu trabalho. Então, a gente, você tem vontade de algumas coisas que você tem que controlar a vontade. Ou você não tem vontade. No caso, eu queria comer todo aquele pudim, mas eu não podia comer. Não ia me fazer bem. Então, eu comi um bom pedaço, mas deixei ele lá, um outro para hoje. Está lá. Fui. Nossa, fiquei orgulhosa de mim, porque foi bem desafiador. Foi mesmo. Então, há coisas que você tem vontade que não vão ser boas para você, não serão saudáveis, não vão fazer bem para o teu espírito, para a tua vida. Então você tem que ter controle. Não. Tem coisa que você não tem vontade. Não está com vontade. Mas você sabe que é vontade de Deus. Então a tua vontade, ela tem que ser controlada para o bem, para o seu bem. Se eu estou com vontade de fazer algo que não vai ser bom para mim, eu não vou fazer. Eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas não é bom. Eu não vou fazer. Eu não estou com vontade de fazer isso aqui, mas isso é bom para mim. Então eu tenho que fazer. Mas algumas pessoas elas são controladas pela vontade. Estou com vontade, não estou com vontade, quero, não quero. É por isso que elas vivem frustradas. Porque a vontade, ela está ligada às suas emoções. E todo mundo tem que entender que emoção oscila. E uma coisa que você quer de manhã, pode ser que você não queira à tarde. Uma coisa que você gostou muito, de repente pode ser que você já não está gostando muito daquilo lá. Gostou, agora não está gostando, não sei. Então, oscila muito, é muito contraditório. As nossas emoções são contraditórias. Nós temos raiva, nós temos alegria, nós estamos alegres agora, de repente já podemos nos irritar, de repente. Nós podemos, tanta coisa pode acontecer. Você estava todo encantado, gostou de uma coisa, de repente você já não está gostando disso. Você compra um sapato, achou ele lindo na loja, parece que a luz fazia com que ele ficasse mais bonito. A hora que chega em casa, parece que ele é sem graça. Então o ser humano precisa aprender. As coisas mudam muito rápido em relação às emoções. E se você não focar no que é vontade de Deus, a tua vida fica assim, aquela coisa, ó, uma peteca, ora está lá em cima, lá embaixo, olha lá em cima, lá embaixo. Não. Então a vida da pessoa vira um desequilíbrio só, porque ela é guiada pelo que ela quer, pelo que ela não quer, pelo que ela tem vontade, não tem vontade. Ela acha, não acha. Ela gostou, não gostou. Ela quer, não quer. É só aquela coisa. Mas, bispo, aí que você tem que entender isso. Não tem como escapar. O Eliseu abrir mão da vida que ele tinha. Você acha que esse tipo de atitude tão radical é fácil para alguém? Não é fácil para ninguém. Lá dentro ele não teve seus questionamentos, talvez dúvidas que bateram, e talvez como vai ser, meu Deus, é tudo que eu tenho, o que vai ser? Mas ele estava confiando naquilo que ele entendeu que era o que Deus tinha para ele.
E o Geazi? Ele teve vontade de pegar algumas coisas da mão do Naamã? Podia ter tido vontade, mas ele tinha que ter parado e pensado, não vou fazer isso com a minha vida. Eu não vou trocar a minha vida, o meu chamado, o que eu tenho com Deus, o que eu tenho com Eliseu. Ele tinha muito ali, era com Deus, com Eliseu, diante do povo. Ele era o servo do Eliseu, ele estava do lado do Eliseu, e Eliseu era um homem reverenciado. Ele tinha honra. Eu vou trocar por causa de 30 peças de prata, até os 70 que seja, que o Naamã quis dar. Ele pediu 30, o Naamã deu 70, e algumas mudinhas de roupa. Não era o momento. Deus podia até ter aquilo para ele, mas não era o momento. E ele trocou por alguma coisa. Por qualquer coisa, algo tão grande. Se você entender sobre escolhas, muitas coisas não estão indo além por causa das más escolhas. Escolhas. Decida escolher bem na sua vida. As suas escolhas, elas definem você. Você é o resultado delas. E se até hoje você foi uma pessoa emocional, uma pessoa guiada por vontades, pelo que vem na cabeça, a tua vida só vai oscilar. Aquele desequilíbrio. Se você tem trocado coisa grande por alguma coisa, isso é uma maldição, isso é uma destruição. Há momento para tudo, não esquece disso não. Foca no que Deus tem para você. Ele saiu leproso de lá e morreu leproso, Geazi. A lepra do Naamã passou para ele. Olha o fim. Olha o que a escolha errada dele fez com ele. Ele não foi curado dessa lepra. A lepra do Naamã, o Naamã foi curado, passou para ele, ele morreu leproso. E toda a descendência do Geazi foi maldita. Toda a descendência do Geazi. Os descendentes. Tudo que ele tocava. Ele levou maldição para a vida dele. E, consequentemente, para tudo. Então, se você compreender isso aqui, e Geazi saiu já leproso. Por quê? Porque o espírito dele estava leproso, espiritualmente. Consequentemente, o corpo dele já saiu daquele jeito. Então, olha a consequência dos quilinhos de prata com mudinha de roupa aqui. Onde é que levou ele? Então, tem escolhas que só levam a pessoa ao sofrimento. Pega o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu. Fala com Deus. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o Teu novo agir. Meu Senhor, me rendo a Ti. Oro para o
de ti, Senhor. Renova em nós a tua unção, tua presença é o maior bem que eu possa desejar. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar, com teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver, transformas meu ser. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar, com teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver, transformas meu ser. Meu Senhor, meu Senhor. Quero mais de ti, Senhor. Renova em nós a tua unção, tua presença é o maior bem que eu possa desejar. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar, com teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver, transformas meu ser. Tua presença traz um novo coração. És bem-vindo, podes me tocar, com teu poder vens me salvar. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver, transformas meu ser e habita. Abre o teu coração para Deus. entre nós. Conversa com Deus com sinceridade. Fala com Deus. Deus, eu quero entrar no propósito, entrar na tua vontade, fazer o que espera de mim. Eu quero me submeter ao Senhor. A presença traz um novo coração. Eu quero. Vindo, podes me tocar, com teu poder vens me salvar. Eu quero meu entendimento iluminado. Eu quero prosperar nos seus caminhos. Eu oro para que tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Eu quero a minha vida transformada. Um novo coração. És bem-vindo, podes me. Eu quero viver o que tem para mim. Teu poder vens me salvar. Tua presença faz um Eu não quero perecer. Faz com que eu não aceito ser a velha criatura. Eu quero viver em novidade de vida, com espírito, com visão. A presença traz um novo coração. Viver é bem desafiador, mas você tem que estar determinado a vencer todos os desafios.
estão dentro de você. São suas vontades, seus desejos, seus conflitos que precisam ser vencidos e superados. As pessoas estão o tempo todo olhando para as coisas que estão aqui fora, mas o que pode te destruir é o que está dentro de você. Tua presença faz o morto reviver, faz com que o cego possa ver, transformas meu ser. Às vezes a pessoa, ela vai ter que admitir, sabe aquele momento que você tem que parar e admitir algumas coisas. Um dia eu disse para alguém, eu disse, olha, você vai ter que admitir que você é uma pessoa passional. E você vai ter que aprender a brigar contra isso. E buscar libertação. E resistir a todos os ataques. Às vezes acontece coisas dentro de você. Há mudanças. Tanto de humor, de emocional. Quero mais de ti. De repente você se dá conta, quando se dá conta, está pensando em coisas que aconteceram no passado. Está permitindo que lembranças voltem a te machucar. Sabe, o diabo talvez aprendeu ao longo da vida a te controlar e te ferir, te levar a se machucar e a machucar pessoas. E você vai ter que encarar que você não pode mais aceitar algumas coisas que só tem te prejudicado, e vai ter que trabalhar o equilíbrio nisso. O mal sempre vai tentar fazer com que você volte ao estado inicial. Mas se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Sabe por que algumas pessoas estão sempre mal com outras? Porque elas não estão bem com elas. O segredo de você conseguir estar bem na vida é você estar bem com você. Naturalmente, claro, a prioridade, estou dizendo sempre, é bem com Deus. Mas como é que você vai estar bem com Deus se você não está bem com você? E você não vai conseguir, se não está bem com você, bem com Deus, bem com ninguém. É um entendimento que tem que ter. Você tem que estar bem com Deus, mas se você não está bem, se você não entende que precisa trabalhar, não é aceitar, não é aceitar. Meu Deus, então eu sou passional, eu sou cheio de conflitos, eu sou um descontrolado, um desequilibrado, eu sou isso e aquilo. Eu não estou dizendo, não tem nada a ver com aceitação. Estou falando com entendimento. Eu entendo que essas coisas acontecem. E eu agora preciso rejeitá-las na minha vida. Eu preciso aprender a lidar com isso aqui. Quando o diabo quiser me atacar com pensamentos contrários, eu já vou repreender de imediato. Quando aquela sensação de vazio, de insatisfação chegar, quiser se aproximar de mim, eu já sei que isso é uma questão espiritual, é o mal me atacando, eu vou expulsar, saia da minha vida. Você não precisa sair correndo e dobrar os joelhos para mandar o mal sair, uma opressão. Você está dirigindo e está sentindo algo, você tem que começar a dizer: saia da minha vida, opressão, em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito mais ser controlado por esse tipo de pensamento, por esse tipo de sentimento. Saia. Você está tomando banho, está fazendo alguma coisa e de repente você sente que você não está bem naquele dia, você já acorda e não está bem. A primeira coisa que você tem que fazer é se ungir, dizer: saia da minha vida, opressão, eu não serei controlado, eu não
não vou ter uma vida destruída, eu não vou destruir com a minha vida e com a vida de ninguém, eu não vou ser um peso nem para mim, nem para os outros, eu não vou permitir que o mal roube o que Deus tem comigo. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Em nome de Jesus. Chega a hora que Deus te chama para algo, tenha coragem de agir. Se você já está, Deus já te colocou numa posição, é só avançar. Não deixa agora o mal te colocar numa outra, te fazer jogar, colocar tudo a perder por causa de alguma coisa. Há momentos na vida da gente, você passa por aquele momento, tem coisa que a gente quer num momento, mas não é aquele momento, aquilo vai vir, mas não naquele momento. Como disse Eliseu, não era o momento. E assim por diante. Se você der vazão a tudo que Deus está colocando para nós aqui, você vai viver, vai ter uma qualidade de vida infinitamente superior, que é o que Deus quer. Deus quer que você tenha qualidade de vida em todos os aspectos. Mas hoje eu encontro, gente, pessoas que o problema dele não é mais financeiro, o problema dele não é mais ter uma companhia e ter alguém. O problema dele é que ele não trabalha mesmo, ele não está sozinho, ele tem quem ele gosta do lado dele, ele tem dinheiro para gastar, ele tem uma vida digna, uma vida abençoada, mas ele não está sabendo lidar com as emoções, com as questões, não está se colocando dentro daquilo que Deus tem trabalhado para colocar. O diabo está trabalhando de forma bem pesada para roubar. Se o teu problema é financeiro, é saúde, é encontrar alguém, Deus vai resolver. Também não saia fazendo besteira, Deus vai te dar vitórias. Mas algumas pessoas, elas julgam que o problema dela é aquilo, mas eu posso te garantir que o que mais encontramos são pessoas que já têm tudo e não têm nada, porque o problema está dentro, não está fora. E Salomão é um grande exemplo. Eu vou repetir o que eu falei na quarta-feira. Se o homem mais incrível, que Deus fez coisas incríveis, diz que tudo abaixo do sol é sem sentido, é porque ele estava buscando só o que estava abaixo do sol. Se ele procurou o sentido, experimentou tudo que você possa imaginar. Ninguém foi mais rico, famoso, poderoso do que ele na época dele. Se o homem mais sábio que leu, escreveu livros, foi reverenciado no mundo, o mais famoso, o mais rico, poderoso e o mais sábio até o dia de hoje, não encontrou as respostas abaixo do céu, é porque faltava buscar o próprio céu. Se tudo que era visível ele teve e não preencheu, é porque ele precisava do invisível. Então, definitivamente, se você não se encher de Deus, não se colocar no propósito, na missão, entender e se manter lá, realmente você vai cair na armadilha do sem sentido. A perspectiva tem que ser eterna. Se você não trabalhar com perspectiva eterna, você vai cair na armadilha do sem sentido. Perspectiva eterna. Coisas maiores. Se você não olhar para o céu
E o mundo está caminhando para um desespero e um caos cada vez maior. E só vai sobreviver, você pode ter certeza, em bênção, em equilíbrio, em vida de paz, aqueles que se mantiverem no Senhor. Quero mais de ti. Espírito Santo, nós oramos ao Senhor, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos crescer no entendimento. Nós queremos estar dentro da sua vontade, propósito e missão. Ouvir o chamado, ficar nele, ter a coragem de tomar atitude. Nós queremos, Pai. E o Senhor falou tudo conosco. Eu peço que essa palavra possa dar frutos e levar essa vida a prosperar. Todos nós. Continue falando. Continue, meu Deus. Faça ela lembrar. Se ela perdeu alguma coisa, que ela tenha o desejo de ouvir essa reunião novamente. Que ela tenha o desejo de crescer, de entender, de compreender, de adotar, de repetir, mas de fazer entrar o que o Senhor espera dela. Cobre a todos com teu sangue e ajuda o teu povo a prosperar na fé e trabalhar com uma perspectiva maior, meu Pai. A perspectiva eterna. Sem perspectiva eterna, todos nós, não é um ou outro, vamos cair, todos nós, em armadilha. A armadilha do sem sentido. Nada tem sentido. Espírito Santo, que a tua palavra possa ser estabelecida no meu coração, no coração de todos. Obrigada, Jesus. Você está com o seu propósito. Levante ele ao céu e mostre ao Senhor. Fala com Jesus que você precisa da sua restauração. Comece pela restauração da sua vida, da sua mente, das suas emoções, do teu espírito, da tua fé. Restaura, Senhor. Restaura o meu ministério. Restaura, meu Pai, a minha fé. Restaura o meu espírito. Restaura o meu coração. Restaura a minha alma. Restaura, meu Pai, a minha vida. Restaura o meu entendimento. Restaura as minhas forças. Restaura a minha comunhão. Restaura a minha confiança. Restaura a minha alegria. Restaura a minha motivação de vida. Restaura o meu amor pela vida, pelos sonhos. Restaura o meu coração. Restaura a minha casa, Senhor. Restaura o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Restaura a minha família, Senhor. Restaura a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde física. Restaura a minha visão, Senhor. Restaura a minha vida financeira. Restaura a minha vida econômica, profissional. Restaura, Jesus, a minha empresa, meu trabalho. Restaura todos os meus sonhos e desejos. Restaura, Senhor. Coloque diante de Deus e diga a Ele: Deus, para a glória do Teu nome, restaura a minha vida. Restaura o meu interior.
Restaura, meu Pai. Eu coloco diante do Senhor todas as situações que precisam de restauração. E eu peço, restaura, meu Deus, para a glória do Teu nome. Eu entrego nas Tuas mãos e eu peço, restaura, Deus, toda a minha vida, o sentido da minha vida. Restaura, meu Deus. Restaura, Senhor, para a glória do Teu nome. Restaura, Senhor. Visita tudo agora. E que as barreiras caiam por terra, os impedimentos. Fala para Deus, Senhor, tudo na minha vida que está torto, endireita, que está áspero, aplana. Tudo que está seco, faz brotar nascente na terra seca da minha vida. Faz, Senhor. Pede sós para Deus, Senhor, tudo que está torto, endireita. Tudo que está torto, endireita para a glória do Teu nome. Tudo, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, endireita o que está torto na minha vida, aplana o que está áspero e faz brotar nascente na terra seca. Eu preciso de nascente nesse deserto. Eu preciso de um manancial nesse deserto. Eu preciso. E eu sei que as coisas só vêm do Senhor. Vitória só vem da Tua mão. Milagre só o Senhor faz. Faz um milagre na minha vida, para a glória do Teu nome. Faça um milagre na minha vida, Senhor. Diga isso para Deus, que você precisa de um milagre. Você pede hoje, faça um milagre na minha vida, para a glória do Teu nome. É o que eu peço. Deus, restaura a vida do Teu povo. Faça um milagre na vida dessa pessoa. Materializa o milagre na vida dela. Meu Deus, dá o milagre que ela veio buscar. Materializa esse milagre. Põe esse milagre palpável diante dela. Que ela toque no milagre. Dá o milagre dela. Põe esse milagre nas mãos dela. Materializa esse milagre. Eu determino a restauração da vida dela. O milagre que essa pessoa veio buscar. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Nós te amamos e agradecemos ao Senhor por tudo, meu Deus, e te amamos. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então saúde bem forte ao Senhor Jesus. Vamos abençoar. Deus de Israel, eu consagro, Senhor, esse azeite, com essa certeza que se o Senhor não voltar, amanhã nós vamos estar aqui, ó Deus, te buscando na Tua presença. Eu vou estar, meu Deus, com a vigília do melhor da terra e todos que serão ungidos com esse azeite. Eu tenho certeza, meu Pai, que serão infinitamente, poderosamente abençoados. Eu tomo posse de unção de milagres, de vitórias. Eu tomo posse, meu Pai, de unção de poder nessa segunda-feira. O Senhor nos dando essa oportunidade, nós vamos viver milagres nessa segunda, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Está ligada esta oração? Amém. Sente-se um momento, por favor.